Boa tarde a todos e a todas. Acho que está desligado ou não? Está ligado? Ah, então tá bom. Muito bem. Com muita honra que eu atendo o convite da Comissão de Direito do Trabalho da Casa de Montezuma para dialogarmos a respeito desse novo Instituto do Direito Processual do Trabalho, que é a homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Eu saúdo, então, inicialmente, o doutor Daniel Apolônio, que dirige a Comissão de Direito do Trabalho, também o doutor Paulo Cavalcante, que exerce a vice-presidência da comissão. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado esquerdo o doutor José Saba, que até outro dia estava conosco nessa labuta diária da Justiça do Trabalho e que tenho certeza que ainda durante muitos anos estará conosco como operador do direito do trabalho. E também quero saudar a presença aqui na mesa do doutor João Teotônio, também um ex-laborista, também membro da Comissão de Direito do Trabalho do IAB. Senhores e senhoras, o objetivo aqui é podermos debater esse tema. Eu vou fazer uma exposição inicial que, para dar celeridade, utilizarei o recurso dos slides. Eu não gosto da expressão PowerPoint, prefiro usar a expressão slide. Já utilizaram muito indevidamente essa expressão PowerPoint, então eu prefiro usar a expressão slide. E, através, então, dessa dinâmica dos slides, eu vou fazer essa abordagem inicial para que depois a gente possa debater o tema. Por favor, eu vou utilizar aqui essa é apenas a tela de abertura. Natureza jurídica. Se é um acordo extrajudicial, não se trata exatamente de uma prestação jurisdicional à homologação judicial, né? Porque a prestação jurisdicional, ela pressupõe a existência de um conflito de interesses. E se há um acordo extrajudicial, não há conflito de interesses. As partes, através da autocomposição, preveniram um conflito de interesses que seria resolvido pela heterocomposição. Então, primeiro ponto, essa homologação não se caracteriza como uma forma de solução de conflitos através da heterocomposição. Na verdade, é apenas um ato administrativo praticado pela Justiça do Trabalho, corroborando com um negócio jurídico estabelecido entre particulares, nesse caso, entre empregado e empregador. Agora, é claro que se o legislador resolveu exigir essa homologação, é porque entendeu que esse ato de acordo extrajudicial entre patrão e empregado tem uma importância jurídica a ponto de exigir uma chancela do Poder Judiciário. Devemos lembrar que antes da reforma trabalhista, através da Lei 13.467 de 2017, conhecíamos o Instituto da Homologação
do termo de rescisão do contrato de trabalho, lá do artigo 477 da CLT. Ou seja, nos grandes centros urbanos, a homologação da rescisão do contrato de um empregado ocorria com a chancela ou de um agente da Delegacia Regional do Trabalho ou da própria entidade sindical que representa ou representava aquela categoria profissional. Com a reforma, essa homologação deixou de ser obrigatória. Então não há mais aquela necessidade de homologar as rescisões de contrato dos empregados com mais de 1 ano de tempo de serviço para o mesmo empregador. Isso não há mais no nosso ordenamento jurídico. Em substituição, nós temos essa homologação. Não que a homologação judicial seja obrigatória. Essa homologação, ela é voluntária. Se as partes resolverem rescindir o contrato, estabelecer o termo de rescisão de contrato de trabalho com a assinatura de empregado e de empregador, aquele ato tem eficácia liberatória em relação àquelas parcelas e em relação àquele valor lá consignado. Contudo, se as partes, numa rescisão de contrato, resolverem submeter esse termo de ajuste à homologação judicial, teriam, então, um título executivo judicial. Não é nem extrajudicial, é judicial. E é claro que as hipóteses irão além daquelas correspondentes meramente a uma rescisão de contrato de trabalho. Nada impede que essa transação ocorra na vigência do contrato de trabalho. Isso é possível. Ali, 3 exemplos históricos de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. Para nós, os mais antigos, a opção retroativa do Fundo de Garantia, na época que o Fundo de Garantia ainda era uma opção do empregado, o que deixou de existir com a Constituição de 88, em que o regime do FGTS passou a ser universal, mas desde a sua instituição em 65 até 88, um empregado que fosse não optante, ele poderia optar com efeito retroativo. Não sei se o Saba teve essa experiência, mas eu cheguei a ser juiz distribuidor. E era papel do juiz distribuidor realizar essas homologações de opções retroativas do FGTS. Um outro exemplo histórico também é a homologação de pedidos de demissão de empregados estáveis, que o artigo 500 da CLT, que não foi revogado, está até hoje em vigor, previa que o empregado estável, aquele empregado que tinha mais de 10 anos de tempo de serviço e que não era optante do FGTS, ele, então, para ter validade jurídica no ato do pedido de demissão, tinha que ocorrer a homologação judicial. E aqueles requerimentos de alvarás judiciais para saque do FGTS, que até hoje, né, ainda temos rotineiramente na competência da Justiça do Trabalho, mas que também é um exemplo de um ato de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. Bom, do processo de jurisdição voluntária, eu estou chamando de processo de jurisdição voluntária em virtude do texto legal, mas na verdade ele não chega a ser um processo, é um procedimento. É um procedimento. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta,
sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Eu coloquei um SIC ali, porque se não tem conflito de interesse, a utilização da expressão partes não é a mais adequada, né? Seria representação dos interessados. Ali não tem polo ativo, não tem polo passivo. Não é? Então, coloquei ali para chamar atenção em relação a isso. Vejam que a assistência de um advogado é obrigatória. O que não ocorre no dissídio individual do trabalho. No dissídio individual do trabalho prevalece até hoje o ius postulandi, ou seja, a possibilidade da parte demandar em juízo sem assistência de um advogado. Evidentemente que com o processo eletrônico isso ficou bastante complicado. Esses dias eu relatei um recurso em que a própria reclamante era recorrente, ela assinava fisicamente a petição do recurso, digitalizada nos autos, mas quem assinava eletronicamente era um terceiro, que nem advogado é. Claro, não pude conhecer desse recurso, né? Se ela tivesse um token e uma assinatura digital, ela poderia ter assinado a petição dela, né? Mas ela, por não ter um token, não ter uma assinatura digital, pegou a assinatura de não sei quem, advogado ele não era, e assinou a petição eletrônica por ela. Então, é claro que agora, com o processo eletrônico, essa foi a primeira experiência que eu tive de uma petição, né, eletrônica que não era assinada por um advogado. As partes não poderão ser representadas por um advogado comum. Bom, isso me parece também uma cautela por parte do legislador para que não ocorra um conflito de interesses. Então, cada interessado deve estar constituindo um advogado. Faculta seu trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato da sua categoria. Agora, é óbvio que também nada impede que o empregador esteja representado pelo advogado da sua categoria econômica, né? Multa moratória do 477 da CLT. Diz lá o 855C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do 477 dessa consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do 477 desta consolidação. Aqui nós temos que analisar detidamente essa previsão. O que tem ocorrido? Muitos pedidos de homologação judicial em que haverá o pagamento parcelado das verbas decisórias e inobservando o prazo do parágrafo 6º do artigo 477. Em um caso como esse, eu entendo que o juízo não deve homologar se não houver a previsão do pagamento da multa do parágrafo 8º do 477. Porque é previsão expressa do 855C. Não havendo a observância do prazo legal, que agora foi unificado, né? Agora o prazo unificado é de 10 dias. Antes da reforma, se o aviso prévio fosse trabalhado, o prazo para pagamento era de 1 dia após o cumprimento do aviso prévio.
Agora não. Agora, com a reforma, o prazo ficou unificado em 10 dias, não importa se o aviso prévio é trabalhado ou indenizado. Agora, não pagou no prazo legal, a homologação dependerá do pagamento da multa do 477. Procedimento especial. O legislador estabeleceu um procedimento especial para essa rotina da homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Diz lá o 855D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência se entender necessário e proferirá a sentença. É que o legislador vive num mundo muito próprio dele, né? O legislador imagina que num prazo de 15 dias é possível analisar, fazer um saneador, um despacho saneador, realizar a audiência e dar a sentença homologatória ou não. E tudo isso em 15 dias. Seria muito bom, né, se a Justiça do Trabalho estivesse equipada com uma estrutura suficiente para essa prestação jurisdicional relâmpago em 15 dias. Saneador, realização da audiência e a sentença. É claro que essa audiência ela não é obrigatória, mas se o juiz achar por bem ouvir as partes, né, inclusive com a presença física aí do trabalhador, dificilmente ele vai conseguir realizar essa audiência aí nesse interregno. Não se esqueçam que tem ainda a notificação das partes. E os senhores sabem como os Correios nos ajudam, não é? Em relação à notificação postal. Dificilmente a notificação postal vai ser entregue em um prazo tão exíguo. Dificilmente. Prescrição. Diz lá o 855E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Esse prazo é interruptivo. Submetido ao juízo o acordo extrajudicial, caso o juízo não homologue o acordo e o trabalhador tenha que ingressar com uma ação trabalhista, não ocorrerá a prescrição bienal ou quinquenal. Bienal, claro, após a extinção do contrato de trabalho, quinquenal em relação àquelas parcelas que foram vencendo ao longo do contrato de trabalho. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. O trânsito em julgado somente ocorrerá se não houver recurso daquela sentença denegatória da homologação. Portanto, é cabível o recurso ordinário. O Manuel Antônio Teixeira Filho, ele entende que há um litisconsórcio unitário e necessário no recurso. Já leram isso? Ele entende que se o trabalhador ingressar com recurso ordinário contra a sentença denegatória, deverá haver o litisconsórcio do empregador nesse recurso. Com toda honestidade, eu não longo desse entendimento, e aqui na primeira região eu não conheço entendimentos de colegas de segundo grau que tenham adotado
essa tese, mas fiz questão de ressaltar o entendimento desse respeitável jurista. Custas processuais incidirão na razão de 2% sobre o valor do acordo homologado, e se de outra forma não for convencionado, seu pagamento caberá em partes iguais aos litigantes. Portanto, senhores, apesar de ser jurisdição voluntária, ela não é graciosa. Há recolhimento de custas. Ao final, não há obrigatoriedade do recolhimento prévio de custas. O recolhimento de custas na homologação de acordo extrajudicial segue a regra geral da Justiça do Trabalho, portanto, o recolhimento é a final. Incidências fiscais e previdenciárias. Ocorre, então, a obrigatoriedade da discriminação das parcelas. Tanto aquelas que terá natureza previdenciária e fiscal, como aquelas que terão natureza indenizatória. Tem que discriminar, tudo bonitinho, como ocorre num acordo judicial, né? Visando, portanto, não lesar a fazenda pública e não beneficiar financeiramente aqueles que optam por levar ao judiciário a homologação do acordo extrajudicial. E os recolhimentos deverão ocorrer e comprovados nos autos. E se não ocorrer a comprovação do recolhimento nos autos, haverá uma execução incidental, em razão da competência da Justiça do Trabalho para a execução do crédito previdenciário. Então, aquele título executivo homologatório do acordo extrajudicial gerará um título executivo previdenciário. Essa resolução administrativa número 9, ela é do nosso órgão especial do TRT da primeira região. Diz essa resolução número 9, artigo 1º, só tem um artigo. Os pedidos de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, nos termos dos artigos 855-B a 855-E da CLT, devem ser formulados por ao menos um advogado habilitado de cada parte envolvida, pois ainda que a petição comum seja assinada pelos representantes das partes, é indispensável a habilitação de ambos para possibilitar o andamento do processo com atos e intimações regulares. Então, senhores, aquela petição inicial do acordo precisa ser assinada pelos dois advogados, o que representa os interesses do trabalhador e aquele que representa os interesses do empregador. É o que está previsto na nossa resolução número 9. Há também um ato administrativo do nosso tribunal, o 89 de 2019, portanto, desse ano, e desse ato, o presidente do tribunal consolida esse procedimento no processo judicial eletrônico, no PJE. A classe processual é homologação de transação extrajudicial, HOTR é X. Há uma sugestão de encaminhamento para o Centro Judicial de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, SEJUSC, mas essa sugestão ela está submetida ao crivo do juízo natural. Se o juiz para a qual foi distribuída esta petição não entender cabível o encaminhamento ao SEJUSC, será ele, o juízo natural, que irá analisar
a solicitação da homologação. Aqui no artigo 2º desse ato, algumas previsões já previstas na CLT, lá no 855B até o E, mas eu vou destacar o inciso 4 desse ato. Não será aceito acordo que se refira apenas a pagamento de parcelas incontroversas da rescisão contratual, como previsto no artigo 484-A da CLT. Então, neste ato administrativo da presidência do nosso tribunal, não se admite a homologação de acordo extrajudicial se representar apenas a quitação de verbas rescisórias incontroversas. O inciso 6 diz o seguinte: deverá constar da petição de acordo cláusula penal, com seu percentual e a sua base de incidência sobre o total do acordo ou das parcelas ou obrigações não adimplidas. A cláusula penal é aquela prevendo uma multa por inadimplemento. Inciso 7. Comprovação do recolhimento do FGTS, se for o caso, da multa de 40% sobre o FGTS, caso tais parcelas não integrem o valor do acordo. Então, juntamente com a petição, deve o empregador colacionar no processo eletrônico o extrato do FGTS, comprovando o recolhimento da multa de 40%. Aqui tem uma previsão do artigo 4º, que diz o seguinte: havendo recurso de decisão prolatada pelo SEJUSC, o mesmo será apreciado inicialmente pelo juiz de origem, que poderá reconsiderá-la ou determinar a remessa ao tribunal para julgamento. Então, o ato prevê um juízo de reconsideração do juízo natural. Ou seja, foi para o SEJUSC. O juízo do SEJUSC não homologou. O interessado recorreu. Há a possibilidade de um juízo, de reconsideração lá da vara de origem, antes de remeter para o tribunal. Eu aqui trouxe 3 acórdãos da minha relatoria envolvendo a questão. O primeiro, anterior à reforma. Porque, senhores, antes da reforma, já ocorria, eventualmente, pedido de homologação de acordo extrajudicial. O próprio PJE já tinha essa classe processual. Aí eu trouxe aqui um acórdão, que está mencionado por mim ali, em que eu estabeleci o seguinte: observados os termos do artigo 515 do CPC, admite-se a homologação judicial de acordo extrajudicial, logicamente, sob o crivo do juízo. Essa é a ementa. O juiz de primeiro grau não homologou. E disse lá em sua sentença: em se tratando de ação de transação extrajudicial em face de ausência de interesse da parte autora na solução da lide pela via judicial,
nos termos do 485, inciso 6 do novo CPC, extingue-se o processo sem resolução do mérito. Eu, então, reformei a decisão e homologuei o acordo extrajudicial. Posterior à reforma, aí eu trouxe 2 acórdons. O primeiro ali é o 01.48306/2018. Nesse acórdão, que eu também reformei a decisão de primeiro grau homologando o acordo. Era minha? Não era sua, não. Você não homologava, olha só. Então, aqui a emenda diz o seguinte: a presente demanda foi ajuizada na vigência da Lei 13.467. O meritíssimo juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando a ausência de interesse das partes. Ocorre, contudo, que a exigência de quitação de parcelas vencidas do acordo não é critério para a homologação deste, devendo o meritíssimo juízo de primeiro grau, a fim de apurar o real interesse das partes na realização do acordo e também inibir a ocorrência de simulações ou conluios, bem como em observância aos princípios da celeridade da economia processual, designar data para a realização de audiência de conciliação e, caso preenchidos os requisitos legais, homologar o acordo extrajudicial. Impõe-se assim a reforma da sentença para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes. Em resumo, o colega de primeiro grau, ele entendeu que não havia mais interesse porque o empregador já tinha depositado o valor na conta do trabalhador. Por que o empregador já tinha feito o depósito? Para não ter que pagar a multa do 477. E aí ele entendeu que já não havia mais interesse. Não foi esse o meu entendimento com a devida... Quer dizer, o meu e da turma, porque a decisão é colegiada. O outro é o 01.00063-90-2019. Esse está até mais fresquinho. Diz lá a emenda: a presente demanda foi ajuizada na vigência da Lei 13.467. O juízo de origem extinguiu o processo, a resolução do mérito, por força do disposto no 769 da CLT, alegando a ausência de interesse das partes. No entanto, verificados os requisitos legais e afastada a ocorrência de simulações ou conluios, podendo inclusive ser designada audiência de conciliação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e homologar o acordo extrajudicial. Nesse caso aqui, o recurso inclusive foi do trabalhador. E aqui eu tinha todos os elementos para reformar e homologar. Então, foi o que eu fiz. Eu reformei e homologuei esse acordo extrajudicial. Só para encerrar, a súmula 418 continua em plena vigência. A homologação de acordo constitui faculdade de juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. Eu faço parte da CEDI 2 aqui do TRT da primeira região, e é a CEDI 2 que tem competência material para apreciar mandado de segurança. E alguns mandados de segurança têm tido esse objeto. Agora, não há direito líquido e certo para a homologação de acordo extrajudicial. E além de não haver direito líquido e certo, tem recurso próprio, que é o recurso ordinário. Então, não é essa via, não é esse o remédio jurídico a ser utilizado em face de uma decisão denegatória de homologação de acordo extrajudicial. Agora, encerrando mesmo essa minha intervenção,
é claro que o juiz deve ter todo o cuidado ao examinar o pedido de homologação de acordo extrajudicial, evitando as simulações, os conluios, as colusões, que pode ocorrer. Em se tratando do nosso direito material do trabalho, em que ainda temos um arcabouço jurídico de proteção à parte hipossuficiente, ainda temos. Ainda temos a consolidação das leis do trabalho. Não sei até que ponto essa consolidação continuará consolidada, porque são tantas iniciativas, até por medida provisória, para alterações de institutos do direito material, do direito processual do trabalho, que talvez no futuro a gente tenha que voltar a reconsolidar a legislação do trabalho no Brasil. Tarefa muito bem desempenhada lá em 1943, quando reunimos, nós não, mas enfim, né, nossos baluartes do direito do trabalho reuniram aquela colcha de retalhos que era a legislação trabalhista até então existente. E agora parece que essa colcha de retalhos revigorará, porque são muitas iniciativas legislativas de alterações do nosso ordenamento jurídico. São essas as palavras aí da intervenção inicial e eu fico, então, à disposição dos senhores. Bom, quero agradecer ao desembargador Jorge Orlando pela clareza em que tratou desse que é um instituto novo, como se bem colocou, nós estamos aí, eu fiz até aqui algumas anotações, que eu também depois quero ter algumas perguntas, vou deixar de maneira, vou aproveitar a proximidade, fazê-las sem interromper os que talvez não disponham dessa possibilidade, mas eu achei interessante quando o nosso confrade colocou ali SIC, eu passei por isso quando ao sentar no termo de homologação, e eu nomeei na minuta de homologação requerente, primeiro requerente e segundo requerente. E quando sentei, o termo de acordo foi homologado, foi até o doutor Cláudio Olímpio, da 48, ele falou, doutor, mas o senhor vai sentar onde? Eu falei, eu normalmente sento pelo réu, né? Aí eu falei assim, excelência, não há parte, é jurisdição voluntária. Então aqui eu posso ficar à vontade de sentar um do lado do outro. Aí ele, não, é verdade, né? Então, desembargador, agradecendo a forma clara e muito franca de um tema que é isso. Nós sabemos que a magistratura do trabalho, não é do Rio que tem esse ato, o Tribunal do Rio, em boa hora, veio com esse ato disciplinando, com muita clareza, a homologação extrajudicial, mas quem tem a oportunidade de estar em outros tribunais sabe o quanto que a magistratura ainda é refratária à homologação disso. Alguns dizem que simplesmente não homologam, outros criam uma homologação, fazem uma cisão, homologam parcialmente, né, a despeito dos requisitos legais estarem preenchidos. E eu só tenho a agradecer o tempo e a clareza de Sua Excelência na exposição desse tema. Passo ao Paulo para apresentar alguns questionamentos e depois franqueando a palavra, claro, ao nosso João Teotônio, ao nosso colega aqui, o doutor Sala, que está presente, e a todos vocês, porque a ideia aqui é de um debate. Então, quem tiver acanhado, por favor, escreva no papelzinho, o Alex, o Ali, eles vão poder pegar, e a ideia é que a gente consiga aqui fazer um debate franco, aberto e proveitoso desse tema tão relevante. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nobre amigo, confrade, doutor Jorge Orlando, pela presença e brilhantes palavras e uma reflexão magnífica. Tive a liberdade de tomar algumas notas sobre certos pontos importantíssimos.
inclusive, certas preocupações lá no início levantadas, inclusive chegando ao próprio TST, acerca do posicionamento do próprio magistrado, nesse primeiro momento, de ser um mero homologador, ou, como intitulado, um carimbador de terminação de contrato. Nesse ponto, até recordando certas questões mais pragmáticas por frequentar por várias vezes as varas do trabalho, alguns juízes, inclusive, questionam o ponto dos advogados, ao formular realmente essa petição inicial, deixar de apresentar uma possibilidade de um litígio, a possibilidade de uma controvérsia e o porquê que convergiram àquele determinado ponto. É importante levar ao conhecimento do magistrado aquele ponto no qual foi tema de uma conversação anterior. Não só elencar as verbas que acreditam serem controversas. Esse é um ponto que os próprios advogados, os iniciantes, principalmente, deixam de observar. Eu gostaria de ouvir a reflexão do senhor a esse aspecto, se este ponto foi levado ao seu conhecimento em vias de recurso ordinário, inclusive. Esse é o primeiro questionamento, o primeiro ponto. Outro ponto que também causa certa preocupação é evitar aquilo que nós chamamos, apelidamos até de casadinhas, né? As fraudes ali dissimulada. E muito me chama a atenção o aspecto, até no que tange a prescrição, evitar a ocorrência do que nós chamamos de ato único. Aí o empregado nesse aspecto tenta ali, de uma certa forma, se beneficiar de algo que já estaria cobertado pela prescrição na teoria do ato único, tentar eliminar esta possibilidade. Se isso já foi levado ao seu conhecimento de uma certa forma, e como tratar este aspecto como pano de fundo também. Eu tive a experiência de também aplicar esse ponto da reforma como juiz de primeiro grau. Porque eu estou um pouco menos de um ano na função de desembargador e fiquei 2 anos como juiz convocado. E como juiz convocado eu fiquei meio como bola de ping-pong no tribunal e na vara, né? Então eu também, na minha vara de origem, tive a vivência com relação à homologação de acordos extrajudiciais. Homologuei acordos extrajudiciais e neguei a homologação de outros acordos extrajudiciais. Me recordo que ocorreu o fechamento de um posto de trabalho de vigilantes no ente municipal. E a empresa, então, levou para homologação de acordo extrajudicial rescisões de contrato cuja finalidade era liberar fundo de garantia e seguro-desemprego. Esse tipo de acordo eu não entendo que tem que ser homologado. E as verbas incontroversas? Porque se a empresa está liberando o fundo de garantia, está liberando as guias necessárias para a percepção do seguro-desemprego, é incontroverso que a iniciativa da rescisão foi do empregador. Então, onde estão as verbas rescisórias devidas nesta hipótese? Não homologuei 1, não homologuei 2, não homologuei 3. Aí depois eles passaram a incluir as verbas decisórias, essa mesma empresa, nesse mesmo caso. Eu, por cautela, então, passei a exigir a comprovação do depósito em conta
do trabalhador para eu homologar. Ou seja, eu só homologuei depois que comprovaram o depósito daqueles que tinham conta corrente, porque muitos não tinham conta corrente. Então, aqueles que não tinham conta corrente, o pagamento em espécie foi lá na secretaria da unidade jurisdicional. Então, os cuidados são muitos, principalmente na dispensa coletiva, que foi o caso. Uma questão interessante, doutor Paulo, poderia haver uma homologação de acordo extrajudicial coletivamente? Ou seja, numa dispensa coletiva, uma única petição inicial, assinada pelo advogado do sindicato, representando todos eles, e o advogado da empresa, advogado do empregador, numa única petição inicial, submeter aquela homologação ao juízo? A princípio, eu não vejo problema. Agora, as cautelas terão que ser muito maiores. Não é? Tendo em vista os princípios processuais da economia e da celeridade, eu não veria dificuldade para que isso ocorresse. Mas eu ainda não vi na prática. É claro que devemos ter muita cautela com simulação. Agora, também sabemos que antes dessa homologação de acordo extrajudicial, era também uma prática de alguns a tal da ação simulada, e que, na verdade, não havia conflito nenhum de interesses, se utilizava da reclamação trabalhista apenas para se obter a homologação. Antes mesmo da designação da audiência, as partes já compareciam fora de pauta para homologar o acordo. É a tal da casadinha. É a tal da casadinha. Pelo menos agora a coisa pode ser transparente. Homologação do acordo extrajudicial. E não se fazer simulação de lide. E aí sim, simulação de lide, o juiz deve extinguir sem resolução do mérito e punindo, inclusive, oficiar a ordem. Punindo, inclusive, não só com ato atentatório à dignidade e justiça, mas também as sanções disciplinares cabíveis perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Acho que respondi a sua indagação.